Es regnet. Ich weiß es nicht. Ich lese ein Buch. Es ist gut. Puxa, o que significa esse es? Hey Leute, ich bin Bianca und das ist mein Kanal. Olá pessoal, eu sou Bianca, esse é meu canal. E na aula de hoje nós vamos aprender qual que é a função desse es do alemão. Ele tem várias funções e eu tenho certeza que você já topou com ele em muitos lugares. Então, hoje a gente vai aprender em detalhes como que vai funcionar o uso dessa palavra. Los geht's! Bom, para começar, a gente tem que lembrar que em alemão nós temos 3 gêneros de palavras, que é o masculino, o feminino e o neutro. Ou seja, a gente vai ter 3 tipos de ele, e o es é um desses eles. Para as palavras masculinas, a gente tem o artigo der, exemplo, der Mann. O ele das palavras masculinas é o er. Já para as palavras femininas, o artigo que a gente tem é o die. Exemplo, die Frau. E aqui, o ela, a gente usa o sie. Bom, e as palavras neutras, que são aquelas que têm o artigo das? Exemplo, das Kind, né, a criança. Bom, aqui, o nosso ele também vai ter que ser um ele correspondente às palavras neutras, que nesse caso é o es. Vamos aos exemplos. Der Mann heißt Martin. ist Student. O homem se chama Martin. Ele é estudante. Ok? Então, olha só, o refere-se ao homem. Der. Inclusive, tem até o mesmo finalzinho, né? Então, der termina em R e ele é er. Exemplo agora com o feminino. Die Frau heißt Johanna. Sie ist Ärztin. A mulher se chama Johanna. Ela é médica. Falando agora de uma criança qualquer, né? Então, a gente não sabe nem se é menino ou menina. Falando só da palavra criança. Das Kind ist 7 Jahre alt. Es spielt Fußball. Aqui o es concorda com o artigo das. Por isso usamos es como ele ou ela neutros. Ou seja, 3 artigos, 3 gêneros, e nós vamos ter 3 pronomes para ele e ela, né? Então, er para masculino, sie para feminino, que é o ela, e o es é o ele ou ela das palavras neutras. E a gente pode usar isso tanto para pessoas, como nesses exemplos que a gente está vendo aqui, como também para objetos. E lembrando aqui, de novo, que quem manda, se a gente vai usar o els e o es, é o gênero da palavra, aquele artigo que aparece lá no começo. Exemplo com uma palavra masculina. Der Computer ist neu. Ist gut. Então, o computador é novo, ele é bom. O ele que se refere ao computador. Estamos combinando o artigo, certo? Então, der Computer, Ich lese die Zeitung. Sie ist alt. Eu estou lendo o jornal. Ele é velho. No português, a gente também faz essa combinação, né? Essa concordância. A gente fala o jornal, ele é bom. No alemão, jornal é uma palavra feminina. Então, é die Zeitung. O ela vai ser também o sie, porque tem que haver uma concordância entre o artigo e o pronome, né? O ele e o ela. Para fechar, um exemplo com uma palavra de gênero neutro. Ich lese das Buch. Es ist billig. Eu leio o livro, ele é barato. Alles klar? Essa é a primeira função do es. Tá? Inclusive, quando vocês estão aprendendo a conjugar os verbos, vai ter lá na terceira linha, né? Então tem o ist, tem o du, e a terceira linha é sempre o els e o es, que são todos os tipos de ele, né? Ele ou ela, nesse caso, são os pronomes na terceira pessoa do singular. Inclusive, se você não sabe como conjugar os verbos, eu tenho um vídeo aqui no canal, uma aula sobre esse assunto, e eu vou deixar o link tanto na descrição, aqui embaixo do vídeo, como também nos cards aqui em cima. Se tiver alguma dúvida até aqui, já escreve nos comentários. Porque agora a gente vai passar para a próxima função desse es, que é a gente usa esse es em orações sem sujeito. O que é uma oração sem sujeito? É aquele tipo de frase, né? A gente fala oração porque é o termo gramatical, mas talvez para alguns de vocês fique mais fácil se eu falar frase. Então tem frases em que a gente não sabe quem que faz ação porque não tem alguém que faça ação. Essa frase não tem um sujeito. Exemplo, está chovendo, ou chove, né? Ou ainda está calor, está frio. Não tem
alguém que tá frio, não tem alguém que tá calor, certo? Não tem alguém que tá chovendo. Essas são frases que não possuem um sujeito, não tem alguém que faz essa ação. Porém, no alemão é obrigatório ter um sujeito na nossa frase. Quando a gente não sabe quem que tá fazendo essa ação, né? Que no português seria essa oração sem sujeito, a gente vai colocar o es como substituto. Es regnet. Regnen é o verbo chover, o es ali é quem está fazendo a nossa função de sujeito. Então, ele é quem está fazendo a ação, embora não exista alguém que realmente faça a ação. Es gibt viele Leute hier. Há várias pessoas aqui. Quem vai fazer essa função do sujeito, do haver, é esse es. Eu vou falar mais sobre essa construção numa outra aula. Por enquanto, eu só queria que vocês soubessem que o es, ele faz essa função de ser um sujeito quando a nossa oração, a nossa frase, não possui um sujeito, não tem alguém que faça aquela ação. Próximo exemplo. Es ist kalt. Está frio. Quem que está frio? Ninguém, né? Não existe alguém que faça essa ação. Mas no alemão nós temos que ter o sujeito. O nosso sujeito ele é o es. Es ist kalt. A gente usa isso também para falar as horas. Es ist 10 Uhr. São 10 horas. No português, inclusive, a gente fala isso no plural, né? São. Quem que são 10 horas? Não tem ninguém fazendo a ação de ser aqui. A gente vai usar o es como o nosso sujeito de uma oração que não possui sujeito. Ih, começou a falar de números, de horas, não faço ideia de como isso funciona. Não se preocupe, eu tenho uma aula só sobre as horas e os números também. Vou deixar listado aqui na descrição e aqui em cima nos cards, ou aqui em cima. Legal! Então, uma oração sem sujeito é uma oração, ou uma frase, se vocês preferirem, que não possuem alguém que realmente faz aquela ação. Então, não há um sujeito, o sujeito é quem faz a ação. Alles klar? Até aqui esse foi o segundo uso do es. Mas nós temos ainda outros usos. Vamos pensar aqui em como funcionam esses verbos. Eu falei que o sujeito é aquele que faz a ação da frase, certo? Então, quando a gente tem eu posso falar, por exemplo, eu sei a matéria. Eu tô fazendo a ação de saber a matéria, ok? A matéria está sofrendo uma ação de ser sabida, digamos assim. Vocês concordam comigo se eu chegar aqui do nada para vocês e só falarem assim, eu sei? Vocês vão ficar se perguntando, tá, você sabe o quê? Se eu não contar o que é, parece que tá faltando alguma coisa, concordam? Se eu falar eu sei perdido, você não vai saber do que eu tô falando. Isso acontece porque o verbo saber é um tipo de verbo que precisa de complemento sempre. É diferente de verbos como dormir, por exemplo. Se eu falar eu durmo, ok, 100%, entendeu tudo que eu tô falando, não tem mais nada para comunicar, eu tô dormindo. Isso já é uma informação completa. Agora, se eu chego e falo para vocês eu sei, vocês vão ficar se perguntando o que ela sabe. Quando a gente consegue fazer essa pergunta de o quê, esse é o verbo que precisa de complemento. Então, essa é a primeira informação importante. Vamos ver mais um exemplo de frase. Poderia falar também, nós achamos o texto legal. As pessoas, nós, né, são o sujeito da nossa frase. É quem faz a ação de achar. Já o texto, ele é o objeto da nossa frase. Ele sofre a ação de ser achado legal nesse contexto. Bom, por que eu tô falando disso? Porque existem orações ou frases, né, se vocês preferirem, que não possuem objeto no português. No alemão, a gente sempre vai ter que ter esse objeto. Exemplo, digamos que eu esteja contando um assunto para vocês. Digamos que eu conto para vocês alguma coisa. Vocês sabiam que no alemão tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro? Em português, você pode simplesmente falar, eu sei aqui. Porque o que você sabe já foi dito anteriormente, né? É o que eu falei para vocês. Se vocês estão respondendo, eu sei. No alemão, se esse verbo precisa de complemento, eu não posso simplesmente falar ich weiß. Ok que informalmente as pessoas até falam dessa forma, mas gramaticalmente a gente precisa ter esse complemento. Mas o que a gente faz então se eu não quero repetir toda a frase que foi dita anteriormente? Eu sei que no alemão tem 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. A gente substitui todo isso que a gente sabe simplesmente pela palavra es. E falo, ich weiß es.
Eu sei o quê? O que você disse anteriormente. Pensando de novo lá no nosso exemplo com achar, eu poderia falar assim: nossa, vocês sabiam que na língua alemã tem 3 artigos? O masculino, o feminino e o neutro? Isso não é... O que vocês acham disso? Então, o que vocês acham disso no geral? Vocês querem responder, nós achamos legal. Nenhum aluno vai responder isso nunca, né? Achar que é legal que tenha 3 gêneros no alemão. Mas digamos que vocês acharam legal. E aí, como que vocês falam isso? Nós achamos legal? Sim, tem que repetir tudo isso que eu falei. Nós achamos legal que no alemão tem 3 tipos de gênero, masculino, feminino e neutro. A gente substitui tudo isso pelo es. Wir finden es toll. Nós achamos legal. Como o es substituiu, então, essas frases mais longas, a gente diz que ele aqui é um representante desse complemento, que são essas frases longas que explicam o que é que a gente achou legal. No geral, isso que a gente está representando com es é algo que já foi dito anteriormente. Alles klar? Bom, para quem tá no básico, tá no comecinho, até aqui já tá mais que bom saber esse assunto, tá? Esse é o beabá, é onde vocês vão encontrar o es na grande maioria das frases, tanto em música quanto textos. Esse é o principal aqui do es. Para quem já está um pouquinho mais avançado e já está aprendendo aqueles conectores que a gente chama de conector de Nebensatz, são os conectores das frases subordinadas, como, por exemplo, o weil, o obwohl, wenn, das. Nestes casos dessas orações subordinadas, o es tem uma função extra. É parecido com a função que a gente viu agora, né? Que ele substitui um complemento que foi dito anteriormente. Mas, quando a gente tem uma Nebensatz, o es também pode ser um complemento, né? Uma substituição para indicar que algo vai ser dito na sequência. E essa coisa que vai ser dita na sequência vai ser aquela oração da Nebensatz. E nesses casos, o es ele pode ser tanto o representante ali do sujeito quanto do objeto que vai aparecer lá na Nebensatz. Com o nosso exemplo do legal lá, né? Eu acho legal, nós achamos legal. Ao invés de eu falar que eu acho legal uma coisa que foi dita anteriormente, eu posso falar também o que eu acho legal, uma coisa que eu vou dizer na sequência. Ich finde es toll, neue Sprachen zu lernen. Eu acho legal aprender novas línguas. No português, esse complemento do eu acho já é a oração seguinte, que é a oração aprender novas línguas, né? Então, eu acho legal aprender novas línguas. No alemão, a gente não pode fazer isso, a gente precisa colocar um objeto ali dentro da oração que tem o finden. O finden tem que ter o que ele acha legal. Mesmo que seja uma coisa que vai ser dita depois, a gente vai colocar aquele es. Ich finde es toll, neue Sprachen zu lernen. Bianca, não sei se isso aí vai dar pra aprender, não. Calma que esse é o tipo de coisa que é um pouco mais avançada realmente, vai vindo com o tempo. No exemplo que eu dei, o es, ele faz ali às vezes de objeto, quem está sofrendo a ação de ser achado legal. E ele está representando a oração que vai vir na sequência, né? Que é aprender novas línguas. Mas o es poderia ser também o sujeito, quem faz a ação. Como na oração, Es ist wichtig, dass du jeden Tag lernst. É importante que você aprenda todo dia. A nossa primeira oração é importante. Quem que é importante? Não existe, né? Não tem um sujeito ali. Ou, no alemão, a gente vai precisar colocar o es ist wichtig. E a gente vai ter um complemento que vai explicar o que é esse é importante. No caso, o que a gente considera ser importante é aprender todo dia, estudar todo dia. Alles klar? E por fim, nós temos algumas expressões que usam o es, onde esse es ele faz às vezes do sujeito da expressão, e a expressão já vem com o es pronto, a gente não tem como se livrar dele. A primeira delas, e que todo mundo já conhece, é o bom e velho wie geht's, né? Wie geht's é a forma curta de Wie geht es dir? Como vai você? E a gente, quando vai responder essa pergunta, acaba falando do jeito mais curtinho, né? Você fala, guten dia! Bem, com você? Mas, se a gente fosse responder de uma forma mais completa, a gente ia precisar do es. Como na oração, es geht mir gut. Comigo, vai tudo bem? O es geht é essa expressão que indica que as coisas vão bem, tá tudo certo.
Uma outra expressão muito utilizada também, especialmente ali mais para quem tá um pouquinho mais avançado, é quando a gente quer falar sobre o assunto de alguma coisa. Nesse caso, a gente vai falar es geht um. Exemplo, in dem Film geht es um die Liebe. O filme, em português a gente falaria, né? O filme é sobre amor. Ou seja, ele vai seguir sempre essa estruturinha ali, né? Enquanto no português a gente coloca o que é, né? O filme, o livro, e aí na sequência é sobre, no alemão não. A gente vai colocar o in, daí aquilo que a gente se refere, né? Film, Buch, etc. Já declinado, com o artigo declinado pro dativo. E na sequência, geht es um. Alles klar? Resumindo, nós falamos sobre 5 usos do es hoje. O primeiro deles foi que o es é o ele ou ela das palavras cujo gênero é neutro. Ich habe ein Haus, es ist schön. Eu tenho uma casa, ela é bonita. O ela aqui é o es, e a gente usa o es e não o sie, porque Haus é uma palavra de gênero neutro. Nós usamos o es também em orações sem sujeito. Exemplo, es ist warm, está calor. O es aqui é o nosso sujeito, né? Quem faz a ação, quando a gente não tem ninguém que faz uma ação de verdade nessa frase. Podemos também ter o es como um representante do objeto naquelas frases, nas orações que não possuem um objeto no português, porque ele já foi dito anteriormente. A gente é obrigado a colocar o es como representante do objeto. Exemplo, ich weiß es nicht, eu não sei. O es pode ser também um representante da Nebensatz, que vai ser dita na sequência. Es ist möglich, dass er kommt. É possível que ele venha ou ele vem, é o que o es está representando. E nós temos ainda, por último, expressões que sempre vão usar o es, como por exemplo, o wie geht es dir? E o es in, e o assunto, geht es um. Fragen? Schreibe in die Kommentare. Dúvidas? Escreva nos comentários. Essa aula é um pouco mais pesada, né? Uma gramática um pouquinho mais complexa aqui. Para quem está no iniciante, concentre-se nos 3 primeiros casos, especialmente o primeiro. O primeiro, com certeza, é o mais importante por hora. O segundo também vocês vão usar bastante quando forem falar sobre o clima. E os demais vão ser mais importantes para vocês conforme vocês forem avançando nos estudos de vocês de alemão. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss! O es ele vai servir como complemento da frase seguinte. Ler derrubou minhas coisas. Tive que parar a gravação no meio para salvar a planta que os meliantes derrubaram. Os meliantes não, né? O meliante. Ainda tem que terminar de varrer aqui na caixa do lado. Olha só a cara do meliante dizendo que não fez nada. Ah, não fez nada, né? Não é frase, toda hora eu falo frase, é oração. Ah, meu Deus do céu. Tá. Vielen Dank und tschüss. Faltou aqui. Passa uma moto também.